O programa Recontar está de volta com o nosso time de jornalistas que irão relembrar alguns momentos importantes para a crônica radiofônica e fragmentos da história do futebol no Piauí. O jornalista e escritor Severino Filho, o Buim, vai nos contar fatos que marcaram a época do futebol e mostrar algumas de suas publicações. Uma tragédia marca a inauguração do Estádio Albertão e alguns dos nossos convidados estiveram lá fazendo a cobertura do jogo e vão contar o que realmente aconteceu. Cima, o Pelé do Piauí e do Nordeste, se tornou um dos 10 maiores artilheiros do futebol brasileiro, ao lado de Pelé, Zico, Roberto Dinamite e outros grandes campeões. Tudo isso mais as charges do artista plástico Joaquim Monteiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Datam de 1905 os primeiros vestígios do jogo de bola no Piauí. Em uma de suas edições, o jornal O Monitor, da cidade de Teresina, traz a seguinte notícia. De Parnaíba, direto da redação do jornal A Tribuna, chega a informação sobre uma nova brincadeira chamada por alguns de futebol e por outros de jogo de bola. Coincidentemente, um dos redatores de O Monitor era Matias Olímpio de Melo, mais tarde, um dos fundadores do primeiro clube que se organizou no Piauí. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. O registro fotográfico mais antigo do futebol piauiense data de 31 de maio de 1917 e retrata o time posado do Internacional de Parnaíba. Segundo informação, este time venceu Parnaíba por 2 vezes. O registro mais interessante sobre a chegada da primeira bola de futebol em terras piauienses está inserido em um artigo do engenheiro Antônio Castelo Branco Clark, o Thó, nascido em Parnaíba em 1893. Após sua morte, foi encontrado um artigo que trazia algumas lembranças dos seus tempos de criança. Em Parnaíba, Thó recorda a época que o futebol chegou ao Piauí. Abre aspas. As ruas sem calçamento, arenosas, serviam de campo para a disputa de peladas homéricas com a primeira bola de futebol chegada no início do século XX ao Piauí, que foi presente de Mr. James, que deu origem aos futuros clubes do Parnaíba e do Internacional. As nossas peladas eram o pavor do Barbeiro Araújo, cujo salão era constantemente invadido pela bola. De onde veio o apelido Garrincha e a ideia do programa de rádio Prego na Chuteira? Deusdete Nunes, o homem das caras de Teresina, está de volta ao nosso programa e vai contar direitinho essa história. Eu morava em Fortaleza e via lá, tinha um programa chamado Bola de Meia, de Zé Oli Moreira. Programa de humor, programa que era um show de audiência. E como em rádio e televisão nada se cria, tudo se copia, eu passei a fazer aqui nos moldes do Bola de Meia um programa chamado Um Prego na Chuteira. Por que um prego na chuteira? Porque é aquilo que incomoda o jogador de futebol, um prego. Naquele tempo as chuteiras tinham prego. Hoje não, hoje são chuteiras modernas, né? Elas são coladas. Mas naquele tempo tinha um prego. E um prego na chuteira é como se fosse um prego no sapato. Lhe incomodava muito. A ideia era essa, um prego para incomodar as pessoas que jogavam bola, que tivessem jogando, vestindo a chuteira. Alô amigos, no ar, o seu rádio repórter, a voz da fofoca, testemunha por ouvir dizer dos fatos, porta-voz oficial dos boatos, sempre um desprestígio de famigerados pastéis de Maria Divina, como eu caiu na esquina. Como o seu pastel ganha o céu. Maria Divina oferece agora, inteiramente grátis, o transporte para o cemitério. O Geraldinho está oferecendo a mortuária. Na hora que você comeu o pastel, vai direto para o céu. Com Maria Divina é assim, comeu, pum, morreu. Ó, aqui tinha uma cabine da Rádio Clube Teresina. A Rádio Clube de Teresina. O Carlos Augusto era o comentarista da Rádio Clube. O Paulo Henrique era o locutor, irmão dele. Os 2 irmãos trabalhavam. Aí terminou o Rivengo e o Paulo Henrique. E assim termina mais um clássico do futebol piauiense. E agora com vocês os comentários de Carlos Augusto. Alô, Carlos! Como foi que você viu esse jogo? O Carlos Augusto disse: Meus amigos, um futebol bastante desenvolvido, um jogo super corrido, duas grandes agremiações,
2 times. Aí o irmão dele disse, que rapaz? Rapaz, olha ali, tô roubando minha bicicleta, não tá vendo não, rapaz? Ele hoje, não é, eu diria que é uma personalidade de Teresina. Teresina sem o Garrincha fica diferente, porque o Garrincha tem um toque de humor a pedir da graça para melhorar mais o encanto de Teresina. É como fosse um filho para me engrandecer. E, de certo modo, vejo ele como um benfeitor, passando aí pela vereança em Teresina e fazendo muita coisa em sentido coletivo a esse povo que não sabe reconhecer. Na realidade, o Prego na Chuteira, ele é um herdeiro, né, daquela época de auge dos programas críticos da crônica esportiva, né, onde tratava de assuntos do cotidiano, do universo futebolístico, mas com muita sátira, né? Então, era um programa que trazia a sátira, queria brincar com os personagens, muito deles personagens reais, né? Pessoas da cidade de Teresina, naquela época Teresina era muito provinciana. Então, era de sátira, contando um pouco do cotidiano do futebol e da própria cidade de Teresina. E o Garrincha, ele conseguia, até mesmo na época da ditadura, da linha dura, do período militar, do regime militar, ele conseguia, né, dizer coisas que como se estivesse colocando na boca do povo, que o povo não podia dizer. Naquela época, quando você se reunia 2, 3, já era uma espécie, 3, 4 amigos, era como se fosse reunião política. O Garrincha, eu lembro, por exemplo, que uma certa vez o Garrincha tinha um slogan do governo que dizia assim, plante que o governo garante. E o Garrincha saiu numa época, prenderam aqui não sei quantos quilos de maconha, uma fazenda de maconha. Aí o Garrincha botou assim, parece, maconha, 2 pontos, plante que o governo garante, reticência, né? E por conta disso ele foi chamado na Polícia Federal e ele saiu com essa brilhante assim, tem a reticência, garante o quê? Prisão, cadeia. Eu aproveitava sempre as músicas boas do momento, os sucessos, né? Eu tinha, por exemplo, nesse tempo, sucesso aquela, as águas correm para o rio, rios correm para o mar. Aí eu fiz a paródia, as águas correm para o rio corre para o mar. Só o pobre do Gobila que não para nunca de treinar. Treina todo dia, no inverno, no verão. O Gobila com a perna de pau, e por aí ia, né? Das equipes que ainda hoje estão em atividade, a mais antiga é o Parnaíba Esporte Clube, fundado em 1º de maio de 1913 por José de Moraes Correia, Osias de Moraes Correia e Colibri Alves. Ele disputou o campeonato estadual desde 1916, quando o mesmo foi instituído pela Liga Esportiva de Parnaíba. Como primeiro hino de futebol, destacamos o hino oficial do Parnaíba Esporte Clube, composto em 1919, com música de Ademar Neves e letra de R. Petit. O hino foi editado pela editora Bevilacqua e Companhia do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, a Câmara Municipal de Parnaíba aprovou como hino oficial da cidade. Destaque para a capa da partitura original. Ó Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala. Com a criação da Federação Piauiense de Futebol em 1941, o time ficou fora do estadual, retornando apenas em 68. Destaque para o Internacional de Parnaíba, campeão e base da seleção piauiense de 1926. Em 1919, o povo elegeu o primeiro grande craque do futebol piauiense. A promoção foi organizada pelo jornal O Piauí, que publicou cupons no período de 15 de maio a 15 de junho daquele ano. O resultado final apontou os seguintes números. Em primeiro lugar, José de Abreu, do Teresinense, com 1.190 votos. Em segundo, Sargento Moraes, do Militar, com 713. Pompom Martins, do Teresinense, com 28 votos. Sargento Brandão, do Militar, com 19 votos. E em quinto lugar, o Sargento Melo, também do Militar, com 12 votos. Simão Teles Bacelar é o nome da fera.
Nascido em 7 de março de 1948 na cidade de Miguel Alves, Piauí, está inserido na lista dos 10 maiores artilheiros de futebol brasileiro em todos os tempos, ao lado de Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Romário, dentre outros consagrados no futebol. Entre 1969 e 83, ele conseguiu a proeza de ser 10 vezes o artilheiro do Campeonato de Futebol Piauiense. Nesta foto de 1972, Cima marcou um gol que deu o título de campeão do primeiro turno ao Bahia, 1-0 sobre o Vitória. Em 77, foi o maior goleador dos campeonatos estaduais em todo o país, quando fez 33 gols jogando pelo River. Cima fez 529 gols em toda a carreira e sua trajetória começou nos juvenis do Piauí Esporte Clube em 1964. Desde criança, acho que quando eu vi a primeira vez que eu vi uma bola, eu já me interessei, porque meu pai depois me falou que eu, com 3 anos de nascido, eu vi a primeira vez uma bola e já me interessei. E daí começou, foi crescendo e ele também foi me incentivando, né? E eu, graças a Deus, tive essa trajetória aí. E posso dizer que fui muito feliz na escolha da minha profissão, né? Fui profissional por 20 anos. E eu acredito que tenha representado bem o meu estado. Em 68, passou a titular do Piauí e começou uma trajetória de títulos e gols. No Tiradentes e no River, foi várias vezes campeão estadual e bateu todos os recordes de gols. Mesmo quando já consagrado como um atleta padrão do futebol do Piauí, maior artilheiro do Nordeste, um dos maiores do país, mesmo quando ele estava já com toda essa fama, né, que era titular absoluto, o Cima era o primeiro atleta a chegar no treino. Se você tivesse um atleta que chegasse às 7 horas da manhã, o Cima chegava 10 para 7. Se tivesse alguém que chegasse às 6h30, ele chegava às 5h30. Então, ele era extremamente dedicado. Quando o Cima estava contundido, ele não ficava em casa. Ele ia para o treino e procurava o médico, o preparador físico e tal, para saber se tinha algum trabalho especial que ele pudesse fazer, mesmo contundido. Então, quer dizer, a dedicação era extrema, o trabalho muito grande. No detalhe, Tiradentes 1-0 para o América de Natal, foto de 1975. Cima dribla o goleiro antes de marcar o gol da vitória. Tive também uma época no Rio Negro de Manaus, tive no Ferroviário do Ceará, no Esporte Clube Bahia, no Motoclube de São Luís também, né? E graças a Deus eu consegui ainda, parece que 11 títulos, né, de campeão, e fui 10 vezes artilheiro do nosso campeonato. Para mim é uma felicidade muito grande. E foi uma carreira muito bonita, consegui até o título do Belfort Duarte, que é o jogador mais disciplinado, né? O jogador mais disciplinado do Brasil tem direito a esse título e eu fui muito feliz de conseguir esse título também. Paulo César Nóbrega, o Paulinho do Parnaíba, é o autor da proeza. O lance aconteceu no jogo decisivo do primeiro turno estadual entre River e Caiçara, no estádio do Albertão, numa tarde de domingo de 1986. Paulinho atuava pelo River e marcou o único gol daquela partida, quando eram decorridos exatos 7 segundos de gol. Severino Filho Ubuim é sem dúvida uma das figuras mais importantes do futebol piauiense. Cronista esportivo desde 1977, iniciou sua paixão pelo futebol acompanhando as reportagens do seu irmão Gomes de Oliveira, o Galego, outro grande nome da crônica esportiva piauiense. Nós vamos conversar com o Severino Filho, o Buim. Ele é autor de vários trabalhos, de vários livros que resgatam a memória do nosso futebol, dentre eles o Almanaque do Futebol Piauiense, Piauí, 100 anos de futebol, Fred versus Pelé, dentre outros. Que times, que clubes a gente pode considerar como aqueles que mais marcaram a história do futebol piauiense? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar toda a equipe pela produção do programa, que eu tenho ouvido as melhores informações e comecei a acompanhar, e quero parabenizá-los pela produção, pelos temas escolhidos. Agora, com relação ao futebol do Piauí, evidentemente que os clubes mais tradicionais, eles têm uma história, né, uma história mais especial, até pela legião de admiradores, casos de River e de Flamengo, né? São os dois clubes de maior torcida. Mas nós temos histórias espetaculares e que realmente dignificam o esporte do Piauí, como as grandes participações da Sociedade Esportiva Tiradentes em campeonatos brasileiros da Série A. O Tiradentes ele foi fundado, na realidade, para
abrigar os cabos, soldados, sargentos e subtenentes da Polícia Militar do Piauí. Era um clube de caráter amador. Em 1971, quando o então governador Alberto Silva decidiu colocar o Piauí no Campeonato Brasileiro da Série A, construindo para isso um grande estádio, então ele discutiu com sua equipe de trabalho: tem o grande estádio que está sendo construído, agora é preciso também o grande time. Aí houve a ideia, juntamente com o comandante da Polícia Militar do Piauí, à época, Coronel Canuto Tupi Caldas, de modificar os estatutos daquele acanhado clube dos subtenentes, sargentos da Polícia Militar, que era apenas de esporte amador, mudar os estatutos e torná-lo Sociedade Esportiva Tiradentes, com o advento do futebol profissional naquela equipe, naquele clube. Conta pra gente um pouco sobre a formação do Piauizão. Na verdade, quem deu esse título de Piauizão, o time do... O Piauí, esse título Piauizão Vibrante, quem colocou foi o repórter esportivo Aloysio de Castro, que hoje está afastado da crônica esportiva, por iniciativa própria mesmo, e reside na cidade de Batalha, né, na região norte do Piauí. Então, o Piauí Esporte Clube, com uma equipe onde tinham apenas atletas de Teresina, da Vila Operária, dos subúrbios, né, de times suburbanos. Tuíca, Donato Leite, Cima, Batista, Pila, um time genuinamente piauiense. E esse time foi tetracampeão. Ele ganhou 4 vezes consecutivo. E foi 66, 67, 68, 69, campeão. Esses atletas foram resgatados pelo Piauí, né? Foram, eu diria melhor, foram colocados numa equipe só, né? Foram colocados de forma que se montasse um esquadrão nitidamente local, né? E de repente, quando menos espera, esses jogadores juntos formaram uma grande equipe. Foi quando o Cima foi revelado como atleta do futebol piauiense. Formaram uma grande equipe que passou, inclusive, a conquistar grandes vitórias contra clubes do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, né, do Maranhão, do Amazonas, de forma que esse foi uma grande fase do futebol piauiense com o Piauí Esporte Clube entre 1966 e 1970. Daqui da tua pesquisa dos 100 anos de futebol no Piauí, eu queria que tu retratasse para a gente aqueles jogadores que, de certa forma, se tornaram figuras. Sempre no futebol tem aquelas figuras engraçadas que sempre deixam alguma história para se contar. Conta para a gente algum desses jogadores que marcaram. Veja bem, o livro, com relação ao livro, ele é um livro mais de histórico, de dados, de fatos que aconteceram. Eu não abordei no livro fatos assim, de forma pitoresca, fatos assim que pudessem ser pitorescos e tal, mas eu posso contar para você aqui, pela experiência, que nós tivemos várias personalidades, né? Agora eu gosto de citar uma personalidade que realmente era fantástica, é um atleta pernambucano, né, que jogou no futebol do Piauí, paraibano, né? Acho que ele é paraibano, o Bié, que jogou no Flamengo na década de 70, né? Daniel Vicente de Lima Filho. O Bié era uma figura fantástica. E o Bié chegou no futebol do Piauí com a época daquela cabeleira Black Power. Então, o cabelo do Bié era um Black Power bem estiloso. E o Bié, ele tem 2 fatos interessantes. O Bié era um xodó da torcida, porque ele era extrovertido, ele falava com todo mundo, brincava, ele dava entrevistas engraçadas. Então, ele era uma espécie de showman, mesmo com devidas proporções, mas era assim. E um bom jogador, sim. Era um bom jogador, habilidoso e tal. E o Bié, quando o Bié estava no banco, a torcida ficava gritando: bota o Bié, bota o Bié. Agora aqui, o Flamengo não. O nosso time tá bom. Ó, o Bié. Só o Bié foi 3 gols. Entra Bié, sai Bié. O Bié é o maior de todos. E o técnico botava o Bié. Na primeira jogada que o Bié errava, a torcida começava a gritar: tira o Bié, tira o Bié. E ele dizia sempre que não entendia a torcida por causa disso. Mas tem um outro fato pitoresco com relação ao Bié, é que o Flamengo ia jogar no interior e ele já saía daquele hotel já equipado, né? Já saía do hotel, os jogadores já com a indumentária do jogo. Isso. Então, o que acontecia? Quando os jogadores retornavam do estádio, né, do jogo, né, todo mundo evidentemente suado, né, a situação em que antes do jantar era necessário tomar um banho, né, no mínimo, né,
E o certo é que o Bié ia direto para a mesa do jantar. E aí os jogadores, os dirigentes, Bié, rapaz, pô, você não vai tomar banho, rapaz, você é porco, aquela coisa toda. E ele dizia, eu já vi muita gente morrer de fome, de sujo não. Então, esse era o Bié. Em 1969, se eu não estiver enganado, num jogo entre Fluminense e River, onde um lance decisivo que poderia decidir a sorte do jogo, pênalti a favor do Fluminense e o zagueiro Chita foi para a cobrança. E o Chita, quando chegou perto da bola, ele fez uma pose tão grande e se ajeitou tanto para chutar essa bola que ele mal conseguiu chutar a bola. E a bola, naquela velocidade extremamente pequena, o goleiro teve que sair da área correndo para poder pegar a bola, porque ela não ia chegar lá no gol. Bom, falar também de futebol piauiense, tem que se falar de Rivengo. Eu queria as tuas considerações em relação a esses dois times que acho que, de certa forma, eles são a cara do Piauí. É verdade, porque todo espetáculo que depende de bilheteria, ele depende da casa cheia. É assim no teatro, no cinema, no nosso trabalho de comunicador, nossos programas dependem da casa cheia no que diz respeito aos patrocinadores, né? Então, e do público, né? Enfim, o futebol não é diferente. Então, quando esse jogo, quando você tem um jogo que reúne as duas maiores torcidas e que, via de regra, ele sempre está com o estádio lotado, esse jogo não deixa de ser o grande nome, a grande mercadoria, né, do futebol daquele estado. Então é assim no Rio de Janeiro, com Fla-Flu, com Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo, Santos e Corinthians, enfim, né, Bahia e Vitória, Internacional e Grêmio. Então nós temos aqui o River e Flamengo, né, que realmente reúne multidões, são os dois clubes que reúnem o maior número de torcedores. Pelo menos a história conta isso, os números contam isso, apesar da decadência de alguns anos atrás, que o público se retraiu um pouco e tal, mas em linhas gerais é o maior clássico do futebol do Piauí. E essa rivalidade interessante que ela só foi começar na década de 60, embora o River tenha sido fundado em 48 e o Flamengo em 37. Mas aquela oportunidade, quando eles realizaram o primeiro jogo em 48 e depois realizaram mais uns 4, 5 clássicos aproximadamente, não havia a rivalidade que existe hoje. Hoje, essa rivalidade de hoje, ela nasceu na década de 60 e pronto, a tendência é sempre ser alimentada pelos mais jovens e isso certamente vai continuar acontecendo. Além de comunicador, escritor, eu sei que você é um apaixonado por futebol. Como foi que se deu esse encontro? Eu acho que o futebol veio da influência dentro de casa mesmo, porque eu sempre vi como um grande espelho o meu irmão mais velho, o Galego Gomes de Oliveira. E ele, em 68, começou a trabalhar como cronista esportivo e já era vidrado em futebol, né? E aquilo foi influenciando no garoto Severino Filho, no Buim, né? E aquilo eu vi como um espelho, como uma escola, e comecei a gostar. Comecei também a colecionar, e o certo é que quando houve a primeira oportunidade que eu entrasse também para o mundo da comunicação, eu não hesitei, né? Fui em frente, abracei isso como uma meta, né? Como um objetivo, e tenho me dedicado o máximo possível, né? Sem deixar de lado as minhas outras atribuições, inclusive como servidor da Justiça do Piauí. Hoje tu tens no teu acervo fotográfico pelo menos 5.000 fotografias relativas a esse histórico do nosso futebol piauiense. Atualmente, além das tuas publicações, o que tu vem desenvolvendo? São cerca de 5.000 fotografias, mas na realidade eu tenho aproximadamente umas 10.000 peças, né? Por quê? Porque eu tenho fotografias, mas eu tenho revistas, tenho livros, jornais, camisas de clubes, chaveiros, time de futebol de botão, flâmulas, que é um souvenir muito bonito que não se fabricam mais, poucas flâmulas a gente vê hoje em dia, discos de futebol, tanto CD como vinil, né? Então eu tenho uma bola, eu tenho até uma bola histórica, a bola que foi usada no jogo em que o Fluminense do Rio completou 100 anos de existência, que exatamente esse jogo foi no Albertão, Fluminense e Palmeiras, e eu peguei uma das bolas utilizadas no jogo, e ela está autografada pelo goleiro do Palmeiras, o Marcos. Você foi repórter de TV e fez também comentários em relação ao futebol. Fala um pouquinho pra gente.
Eu comecei em 86. O Dídimo me chamou para ser repórter da TV pioneira na época, né? Sem nenhuma experiência, sem escola, sem banco de universidade. Só amor ao futebol, né? E vendo o que se fazia na televisão e tentando copiar aquele que era feito de melhor. E a gente fazia um trabalho pioneiro, porque a gente começava a cobrir o esporte do Piauí de forma muito... a gente tinha tempo maior do que a outra televisão da época. Na época só eram as duas, né? Nós e a TV Clube, né? E a gente tinha um espaço maior, até a grade da rede permitia, que a época era a Bandeirantes, né? E o certo é que a gente fazia um trabalho dedicado ao esporte amador, muito amplo, abrangendo os bairros, tudo, e também ao futebol profissional. E eu tive a oportunidade, inclusive, de narrar para a televisão gols no arquivo da TV Cidade Verde, tem gols narrados por mim. Tive o privilégio de narrar gols do Cima, né? E o certo é que eu fiz esse trabalho, e, inclusive eu começava, e às vezes até sem aquela produção, era uma coisa até, às vezes até artesanal, eu poderia dizer assim, porque de repente eu estava de barba, a barba por fazer, e aí eu recebi o recado que o Dr. Jesus Tágera mandava dizer: diga para o Severino que ele tem que tirar a barba antes de fazer as matérias. E o certo é que era uma coisa que eu fiz assim, muito na vontade, sem ter tido qualquer questão de você pegar o ângulo melhor, aquilo que tecnicamente se orienta, de que forma vai abrir uma matéria, que forma você deve fechar a matéria, qual o momento de você fazer a passagem assim, um assado. Nada disso eu aprendi antes de começar em televisão. Foi assim uma coisa assim, tá aqui o microfone, as câmeras estão ligadas, te vira. Mais ou menos isso. O que está faltando para a gente levantar o nosso futebol? A gente sabe que existe uma grande lacuna que precisa ser preenchida em todos os sentidos. O que está faltando? Eu acho que o principal que poderia dar uma alavancada no nosso futebol era a iniciativa privada dar o velho crédito de confiança. Porque se não houver o apoio financeiro de grandes empresas, nós vamos estar ainda por muito tempo marcando passo. Nós tenhamos essa responsabilidade de fomentar nos irmãos, nos filhos, né, nos vizinhos, naqueles mais novos que estão se formando agora, esse amor às coisas do Piauí. Meia tricolor, prendeu-lhe pela metade do gramado, vai Décio Costa contra ele, domina Décio Costa, Nunes por trás. Salvador cobra pênalti e vence Caxambu em 1964. Batista vai buscar a bola na rede e Décio Costa, autor do gol, corre para a torcida em 1971. Batistinha incendeia o Albertão em 75 para a desolação do goleiro Senilson e dos zagueiros rubro-negros. No primeiro jogo da decisão de 77, Nivaldo deixa os backs para trás e coloca na saída de Bartolomeu. Cima marca e comemora. Meinha vai abraçá-lo e aparecem ainda nessa foto Jorginho, Martins, Israel e Vidal. Foto de 1978. Derivaldo acerta um chute sem chances de defesa para o goleiro Hindenburgo. Festa tricolor em 1979. Festa rubro-negra, gol de Etevaldo para o desespero de Walsh, 1988. 26 de agosto de 1973, primeiro tempo de Tiradentes e Fluminense, inauguração do estádio Albertão. Alguém grita: o Albertão está caindo. Será mito ou verdade? O que realmente aconteceu naquele dia? Veja bem, isso é muito... Normalmente as pessoas falam sobre o assunto e dizem: uma pessoa, um irresponsável, gritou que o estádio estava caindo. Um gaiato, um safado, gritou: ah, o estádio está caindo. E aquela correria, o estouro da boiada, como se diz no popular, né? 8 pessoas morreram, centenas ficaram feridas. Mas está aí o Albertão hoje para contar a história. Eu estava lá. Eu fiz a matéria como repórter para a Rádio Clube Esportivo e fiz a matéria como repórter policial para o jornal Correio do Povo. E naquele dia, naquele domingo, Tiradentes e Fluminense foi 0-0. No primeiro tempo, passou um avião sobre o Albertão. E nas Gerais, um torcedor gritou que o estádio estava caindo. Então, a multidão se agitou e virou uma cachoeira humana caindo no fosso. Do meu lado estavam 2 pessoas, o repórter galego, Gomes de Oliveira, da Rádio Pioneira, e o Louro. Aconteceu que passou um avião e o cara tinha o placado do lado de lá,
Lá e o cara jogou pra cá e gritou, Albertão vai desabando. Eu estava na geral com minha esposa. Na passação dela, desmantelou os 2 joelhos e eu levei a pancada no quarto. Caiu dentro do túmulo aí, gente. Esse túmulo aí caiu, mas morreu só 2. O resto quebrou o braço, quebrou a cabeça. Mas eu olho de uma outra forma. Veja bem, a arquitetura do estádio Albertão era uma arquitetura que não havia no Piauí nenhuma engenharia naquela hora. Inclusive é uma escola de engenharia. A história da engenharia no Piauí, da arquitetura do Piauí, ela se divide, principalmente da engenharia, melhor dizendo, entre antes e depois do Albertão. O Albertão, quem pode falar muito bem sobre isso é o Dr. Cid de Castro Dias, que foi um dos engenheiros que estiveram envolvidos na obra do Albertão, e tem livros publicados sobre as grandes obras do estado do Piauí, e o Albertão é uma dessas grandes obras. Mas pelo que foi feito no Albertão naquela oportunidade, quando nós tivemos milhares de homens trabalhando em 3 turnos, havia trabalho no Albertão de manhã, de tarde e de noite. Que eu assistia a construção daqui, essas torres daí, tem 12 metros de profundidade. Só ferro dessa grossura assim, enfiado no chão, aquele esqueleto cheio de concreto. Eu via sair lá da repartição e vinha ver a estrutura que estava. Esses holofotes ali, aquela grade, eu ajudei a soldar aí com um compadre meu trabalhando na firma, morando aqui, pediu para ajudar a dar a solda. Para botar ela lá no lugar, o engenheiro bobou aí. O BCU chegou, trouxe um trator, meteu 2 cabos de aço, juntou 2 carretel lá e mandou o trator puxar para onde foi parafusar. Com o prazo para entregar o estádio para o Campeonato Brasileiro, o doutor Alberto Silva não perdeu 1 minuto de tempo. 1 minuto sequer. Havia turma trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Várias empresas de engenharia envolvidas, engenheiros daqui, engenheiros de fora. E o certo é que muita coisa que foi feita no Albertão naquela época foi feita pela primeira vez na engenharia do Piauí. Foi feita pela primeira vez. Então ali é um marco, o Albertão é um marco. Então, o que acontece? Aquela obra, daquela maneira, com aquela acústica, né, que existe devido àquela parte mais alta do estádio, né, aquilo era uma coisa pioneira e nós não conhecíamos aquilo aqui. Então, veja bem, quando existe um barulho muito forte, vamos supor mesmo da torcida, ou mesmo um avião sobrevoando, ou um serviço de som ligado em altura bem, né, ele dá uma sensação de eco, ele dá um eco e dá uma sensação de tremor. Ele dá uma sensação de tremor, por exemplo, um avião sobrevoando o Albertão, ele dá uma sensação de tremor. Então, o que acontece? Quando houve aquela sensação de tremor, que era desconhecida dos piauienses, certamente alguém gritou, ou por brincadeira, de mau gosto, ou mesmo por achar que aquele tremor era o estádio que estava, a estrutura do estádio que estava abalada. E daí, então, começou o povo a cair, a correr de forma desesperada, desenfreada, sem direção. E aqueles que se postaram encostados na grade, que separa a arquibancada do fosso do estádio, quando a grade cedeu o devido peso, aí começaram a cair uns por cima dos outros, como uma cachoeira. E a história restante do estádio. Então, ali nós tivemos seleção brasileira, grandes clubes do sul do país, vitórias espetaculares de clubes piauienses, né? Então, eu acho que a história do Albertão é uma história muito, muito grande, muito gloriosa e que merece ser contada também de forma muito detalhada, principalmente pelos momentos felizes do torcedor piauiense, que foram muito mais, em número muito maior do que os de tristeza. Em 1º de maio de 1951, alguns motoristas autônomos da cidade de Teresina fundavam o Auto Esporte Clube, que tinha como cores oficiais o verde e o branco. No ano seguinte, a equipe se filiou à Federação Piauiense de Futebol e começou a disputar o campeonato estadual. O Esporte Clube foi participante do campeonato nos anos de 52 a 94, não participando apenas em 65, 77, 78 e 93. O ano de maior glória do Alviverde foi a conquista do título piauiense de 1983, que lhe deu a chance de disputar o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Após a conquista do título, a equipe se preparou para a disputa do Campeonato Brasileiro, a Taça de Ouro. Infelizmente, não obtiveram êxito. Devido a dificuldades financeiras, o clube se retirou do futebol profissional e atualmente está licenciado sem perspectivas de voltar aos campos. Você, qual era a tua posição como jogador?
Eu fui goleiro durante 19 anos, comecei nas equipes inferiores aqui do Teresina, passei por Pedro II, Sampaio Corrêa. Posteriormente a isso eu vim para o Piauí, joguei aqui no Bariri também, meu início foi aqui no Bariri. Posteriormente a isso eu me tornei profissional. Conta um pouco do início do Bariri. Bariri é um espaço tradicional, um reduto tradicional da vila, quando fala em futebol. Conta um pouco assim da lembrança do Bariri, quando começou o Bariri. A lembrança que nós temos, eu juntamente com o Bitonho, Osto, Cima e outros atletas que aqui participaram, Pila, Nonato Leite, Edmilson Leite e outros grandes jogadores do futebol piauiense, toda a iniciação, toda aquela iniciativa a nível futebolístico começaram aqui, lá no Brilhante, no Matadouro, Buenos Aires, sabe? Então aqui o Bariri tem uma história. Isso foi que fez com que surgissem grandes jogadores aqui no futebol piauiense. Mas você acha que há um caminho de retorno para equilibrar e retornar um pouco da glória desse passado do futebol teresino? Hoje o menino não quer estudar, ele quer duas coisas: ou ser modelo ou jogador de futebol. Quando o menino não quer estudar, que é uma falha. Eu acho que deve estudar e deve ser modelo e deve ser jogador, não tem problema nenhum. A maioria não sabe falar, tropeça no português. Por quê? Porque dá opção pelo futebol, ganha muito e acha que ganhando muito está bem de vida, não precisa aprender mais nada, se acomoda. E um menino desse com 20 anos ganha. Um produto mesmo. Um menino desse com 20 anos de idade, que ganha $1 milhão por mês, né? Ganha $2 milhões por mês, ele vai pensar mais em estudar? Não quer nada, eu tô ganhando, a vida está bem feita, né? Não pensa que lá na frente ele vai precisar de alguma coisa do que aprendeu na escola, né? O futebol piauiense nas décadas de 20, 30, 60 e 70 foi um marco para muitas pessoas. Em 2 programas, é impossível retratarmos essa grandiosa história na sua totalidade. Todos, de forma direta ou indireta, que participaram da construção dessa história, anônimos que estavam lá nas partidas dando apoio, os próprios construtores do nosso grandioso Albertão, pedreiros, técnicos, engenheiros, merecem toda a nossa reverência e respeito por anos e anos dedicados ao esporte mais popular do mundo. Para conhecer um pouco mais sobre a história do futebol piauiense, recomendamos como biografia o livro do Piauí 100 anos de futebol, de Severino Filho, que de forma carinhosa abriu as portas do seu acervo e contribuiu com o nosso programa. Entre em contato com o blog do Joaquim, www.cartonage.blogspot.com, e confira as charges que foram ao ar e outras bem divertidas. Eu espero você na próxima semana. Até lá! Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes, mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou.